Todos sabemos que os homens costumam cuidar menos da saúde. Por isso, no Brasil, eles vivem em média 7 anos a menos que as mulheres. A visita regular ao médico ajuda a prevenir ou diagnosticar precocemente diversas doenças, controlando fatores de risco como hipertensão, obesidade, entre outras doenças metabólicas. Sabidamente, os homens procuram menos o serviço de saúde do que as mulheres. As mulheres estão habituadas a ter o seu ginecologista, a ter uma avaliação anual. Isso não é habitual para os homens. Existem vários fatores que possivelmente contribuem para isso. Fatores sociais, fatores econômicos, fatores educacionais, a cultura geral da população. Eventualmente, o homem procurar o serviço de saúde pode significar assumir sua fragilidade. Eventualmente ele tem medo de fazer diagnósticos, de ter problemas, de deixar de ser o provedor de sua família. Ou eventualmente ele trabalha todos os dias, ele não consegue abrir mão de um dia de trabalho para procurar o serviço de saúde. E o que a gente acaba observando é que os diagnósticos nos homens são tardios. Ele entra no hospital com infarto, com AVC, com um acidente, e aí é que a gente tem a oportunidade de fazer diagnósticos. Ou seja, quando você já tem o agravamento. A falta de avaliação médica regular acaba estando associada a alguns agravos. Por exemplo, obesidade, falta de informação sobre alimentação, sedentarismo, alimentação de má qualidade, com excesso de calorias, excesso de frituras, eventualmente excesso de consumo de álcool, leva ao ganho progressivo do peso. A gente observa uma tendência menor no público masculino de dar a importância devida para isso. Então, os exames que vão ser necessários, eles são avaliados de acordo com a idade do homem e com seus antecedentes. Em linhas gerais, exames de sangue, exame de urina, avaliação cardiológica, ultrassonografia, abdômen e tireoide e avaliação do trato gastrointestinal, endoscopia e colonoscopia. Nossos hospitais possuem equipes multidisciplinares e oferecem serviços ambulatoriais de prevenção e também tratamento da obesidade. Além das doenças metabólicas, o câncer de próstata surge como a segunda maior incidência de câncer nos homens. O câncer de próstata, na grande maioria das vezes, é uma doença indolente e, portanto, assintomática. Quando ele dá sintomas, normalmente são sintomas associados à micção. Então o paciente passa a apresentar algum tipo de dificuldade para urinar. O jato da urina sai mais fraco, ele urina com uma frequência maior, sai sangue na urina, ele passa a sentir que a bexiga não esvazia de forma adequada. Os exames periódicos permitem detectar a doença em estágio inicial, já que em muitos casos não há sintomas ou são confundidos com os de outras doenças. O câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente no homem, excetuando-se os cânceres de pele. São estimados para 2018 aproximadamente 68 mil novos casos da doença. Desses casos, aproximadamente 20% morrerão da doença. Embora haja receio dos pacientes com o tema, o diagnóstico precoce é determinante para evitar complicações do câncer de próstata. Os principais fatores de risco associados ao câncer de próstata são raça negra e histórico familiar, aqueles pacientes que têm algum parente de primeiro grau acometido pela doença. Esses pacientes deverão começar o screening anual aos 45 anos. A população geral, a partir de 50 anos. Então, todos os pacientes são submetidos ao exame de PSA e ao exame de toque da próstata. Se houver alteração em algum desses exames, então o paciente é encaminhado para uma ressonância multiparamétrica da próstata, que permite selecionar melhor quais são os pacientes que serão submetidos à biópsia da próstata. Quando a doença é diagnosticada ainda em fases iniciais, o tratamento visa a cura. Nesse caso, o paciente pode ser submetido a uma cirurgia radical para a retirada de toda a próstata, vesículas seminais e, em alguns casos, dos gânglios adjacentes à próstata. Nos casos em que a doença é diagnosticada em fases mais avançadas, o tratamento indicado é com hormonioterapia, são medicações que visam bloquear a ação da testosterona, ou quimioterapia em casos mais refratários. As duas principais complicações que preocupam os homens em relação ao tratamento do câncer de próstata são incontinência urinária e disfunção sexual, disfunção erétil. Hoje em dia, com as técnicas minimamente invasivas disponíveis, essas taxas têm diminuído significativamente. Mas é importante salientar que, mesmo que ocorra qualquer uma dessas duas situações, existem tratamentos altamente eficazes para manter o paciente com uma qualidade de vida bastante satisfatória depois do seu tratamento.
Pensando nisso, é que a Rede São Camilo oferece todos os cuidados para a saúde do homem, com atendimento diferenciado, integral e individualizado. Hospital São Camilo. Nossa missão é cuidar da vida.